Início com uma música suave e um pouco melancólica que gradualmente se torna mais tensa, ela estacionou o carro na sombra da árvore, como fazia todas as tardes. Mas hoje não era uma tarde qualquer. As mãos tremiam e o coração, descompassado, tentava encontrar um ritmo que não fosse o da ansiedade. Laura conhecia o cheiro do ciúme. Era metálico, pegajoso, um veneno que vinha devagar e tomava conta do corpo inteiro. Ela seguiu o marido, Marcos, pelo estacionamento do supermercado. Cada passo era medido, a respiração presa, como se seguisse uma sombra que até pouco tempo era a sua própria. E então ela o viu. A cena fez o mundo inteiro encolher até caber naquele instante doloroso. Marcos, o seu Marcos, inclinava-se sobre alguém no banco do passageiro do seu próprio carro. As mãos dele estavam no volante, mas os lábios estavam tão próximos dos dela que pareciam murmurar segredos que já não pertenciam a Laura. Uma música abafada vibrava de dentro do veículo. Uma trilha sonora para a traição que pairava no ar. Escondida atrás de um carrinho de compras abandonado, Laura observava. As mesmas mãos que, semanas antes, seguravam as suas com tanto carinho. A mesma risada que, às vezes, fazia espirrar gotas de café na camisa. Os mesmos lábios que sussurravam planos e promessas de um futuro que agora parecia uma mentira. De repente, a dor que a cegava se transformou em outra coisa. Uma fagulha de algo mais forte, um impulso tão claro quanto absurdo. Laura respirou fundo, sentindo o peso da noite que caía antes da hora sobre seus ombros. Não foi um pensamento racional. Foi uma decisão tomada no silêncio do seu peito partido, como quem pisa numa casca de ovo com a intenção de quebrar tudo que está dentro. Sem pensar duas vezes, ela caminhou decidida e abriu a porta do carro de Marcos. O vidro do passageiro estava entreaberto. A surpresa explodiu no rosto da mulher quando Laura apareceu, com os olhos duros e a respiração afiada como uma navalha. Marcos ficou pálido, branco como papel. Tentou explicar, mas as desculpas escorregavam como óleo, sem conseguir se fixar em nada. Mas palavras não voltam no tempo, não desfazem olhares, não apagam toques. Laura olhou para o volante, para o painel que guardava tantas rotas que ela já não sabia se valiam a pena ser percorridas. Ela não planejou. Ninguém que vive uma história dessas planeja. Foi como se uma força antiga adormecida dentro dela resolvesse tudo por si só. A primeira pancada foi no capô. Não foi um ato grandioso. Foi humano. Um tapa forte que transformou o metal num canto estranho e agudo. O som ecoou pelo estacionamento como uma trombeta anunciando o caos. As pessoas olharam. Algumas se aproximaram, curiosas, outras deram meia volta, como se aquela dor não lhes pertencesse. O segundo golpe foi na janela traseira. O vidro explodiu em milhares de cristais brilhantes, pequenos como gelo, cortando o ar. A cada batida, Laura sentia um pouco daquela pressão que a sufocava se libertar. As mãos que um dia fizeram carinho, agora esmagavam. Ela chutou a porta com força, arrancou o espelho lateral com as próprias mãos. A mulher no banco do passageiro, ainda em choque, murmurou o nome de Marcos. Ele, paralisado, sem coragem de intervir, apenas assistia ao seu próprio mundo desmoronar. Houve também as pequenas destruições, carregadas de simbolismo. A chave que um dia ele usou para prender um bilhete romântico no quadro de avisos, agora era uma arma, riscando a pintura. O limpador de para-brisa foi arrancado sem cerimônia. Laura sabia que era irracional, que estava destruindo um bem material que não a traria de volta no tempo. Mas o ímpeto de punir era mais forte que a consciência. A fúria a dominava. Em cada golpe, as memórias se partiam junto com o carro. Os domingos preguiçosos na cama, as promessas murmuradas, a sensação de lar. Era como se, ao esfarelar o carro,
ela estivesse pulverizando a ilusão de um casamento feliz e seguro. Quando o último vidro cedeu, Laura finalmente parou. Encostou a testa no capô amassado e frio. O coração desacelerou e, com ele, veio um vazio gelado como uma lâmina. A adrenalina foi embora, dando lugar a uma clareza cortante. Aquilo teria consequências. Haveria a polícia, os olhares de julgamento, um choro silencioso que só ela poderia chorar. A mulher saiu do carro apressada, pegando apenas a bolsa, e desapareceu. Os espectadores se dispersaram como se o filme tivesse acabado. Marcos encarou Laura com uma mistura de arrependimento, medo e espanto. Nenhuma desculpa no mundo seria capaz de preencher o buraco que agora existia entre eles. A notícia, claro, se espalhou como fogo. No dia seguinte, o carro ainda estava lá, uma carcaça mutilada no estacionamento. Laura acordou com o gosto de metal na boca e um cansaço tão profundo que parecia pesar mais que o próprio corpo. Fez um café, sentou-se na cozinha e esperou. As repercussões não demoraram a chegar. Telefonemas incessantes, o olhar preocupado das amigas, a pergunta dura do pai. O que aconteceu? A palavra vingança saía fácil da boca dos outros, mas Laura sentia que aquilo não era o fim. Era apenas um ponto numa frase que ainda precisava ser escrita. Marcos tentou consertar as coisas, pediu perdão, como quem pede ar para respirar. Disse que foi um erro, que não sabia o que tinha acontecido com ele, que seu coração estava confuso. Laura ouviu tudo em silêncio. Enquanto ele falava, ela contava mentalmente as noites sem sono, os sinais que ela ignorou, as pequenas mentiras que juntas formaram aquela grande traição. Errar não era a palavra certa. Foram escolhas, foram encontros combinados. Ela percebeu que o motor da sua vida não podia depender de uma reparação feita só com palavras vazias. Contudo, aquele ato de destruir o carro lhe trouxe algo inesperado. Não a paz, mas o começo de uma libertação. Não foi o vandalismo que a reconstruiu, mas sim o reconhecimento de que algo precisava mudar drasticamente. O laço que os prendia estava rasgado e talvez fosse irrecuperável. O processo foi lento. Laura vendeu o que restou do carro por peças. Usou parte do dinheiro para pagar a terapia que começou a frequentar e abriu uma conta no banco só para ela. Recompor-se foi um caminho cheio de recaídas e pequenas vitórias. Foi conseguir ouvir músicas que antes a lembravam dele sem chorar. Foi sair para caminhar sem olhar para o telefone a cada 5 minutos. Foi aprender aos poucos a gostar da própria companhia. Com o tempo, Laura entendeu que aquela cena no estacionamento não precisava definir quem ela seria para sempre. A destruição do carro foi uma página intensa e violenta, sim, mas a história dela continuou. Ela aprendeu a estabelecer limites, a valorizar o próprio corpo e, acima de tudo, a própria paz. Ela não perdoou Marcos de imediato. Ela aprendeu que o perdão, às vezes, não é um presente que você dá para quem te feriu. É um presente que você dá a si mesma, quando finalmente aceita que é hora de seguir em frente. Anos depois, ao passar pela rua onde tudo aconteceu, o supermercado pareceu menor, menos ameaçador. As cicatrizes, emocionais e materiais, ainda estavam lá, mas já não doíam com a mesma intensidade. Pela primeira vez em muito tempo, Laura sorriu, um sorriso genuíno e sem culpa. Lembrou-se do som dos vidros se estilhaçando e percebeu que aquele foi o som de uma versão antiga dela mesma se partindo, para que uma nova pudesse nascer. E naquele sorriso havia uma certeza poderosa. Quem quebra também pode se reconstruir. E às vezes é nessa reconstrução que se encontra a verdadeira vingança. Viver bem, inteira e finalmente sem medo. Se você já passou por uma situação que te quebrou, mas que te fez renascer mais forte, compartilhe sua história nos comentários.
Histórias como a de Laura nos mostram a força que temos dentro de nós. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como esta. Até a próxima!